Queridos amigos, boa noite. Que as bênçãos de Jesus, o nosso mestre, amigo, incondicional de todas as horas, nos envolva, nos abençoe e nos inspire, agora e em todos os instantes das nossas existências. Hoje nós vamos iniciar as nossas reflexões lembrando um trabalho que foi realizado pelo professor Samuel Bowles. Samuel Bowles é um economista do Instituto de Santa Fé, nos Estados Unidos, e ele realizou durante alguns anos um trabalho muito interessante. Ele, através de vários estudos, ele fez uma afirmativa de que, após a observação e os estudos das civilizações antigas, ele constatou que havia um componente fundamental para que essas civilizações antigas prosperassem. Esses componentes eram a generosidade e a gratidão. Ele lança um pensamento: grupos com muitos altruístas tendem a sobreviver. E ele lançou aquilo que ele denominou como sendo uma teoria para embasar o seu pensamento. A teoria da sobrevivência do mais generoso. E ele afirma também categoricamente, graças à generosidade, a espécie humana como um todo prosperou. Seguindo este raciocínio, nós também encontramos um pensamento do Dr. Stephen Post. Dr. Stephen Post é professor também nos Estados Unidos, professor de medicina preventiva, e ele lançou um pequeno grande livro. O livro se intitula Por que as coisas boas acontecem com as pessoas boas? E ali ele faz algumas observações também muito interessantes. Ele diz mais ou menos o seguinte, na condição de médico. Ele diz que a generosidade, ser grato e ser generoso, faz bem à saúde. Existe uma relação direta entre bem-estar, felicidade e saúde nas pessoas gratas e nas pessoas generosas. A emoção mais saudável no ser humano é a generosidade e a gratidão. Ser grato aumenta a imunidade e as pessoas gratas são pessoas felizes. Ainda seguindo este pensamento, nós encontramos a conclusão de um trabalho muito detalhado, minucioso, que demorou aproximadamente 14 anos. Ele foi concluído no ano de 2005, teve como base um livro que foi publicado no ano de 1991. O livro é O Poder Curativo de Fazer o Bem. E o trabalho foi realizado por pesquisadores da Universidade Hebraica em Israel. E eles chegaram a uma conclusão também muito interessante. Eles concluíram que existe um vínculo muito grande entre a generosidade e o gene que libera a dopamina, que é o neurotransmissor que proporciona o bem-estar. A partir daí, a partir dessas observações, nós começamos a pensar, o que é que nós buscamos no nosso dia a dia? Nós buscamos, claro, realizações. Nós buscamos nos melhorar, nós buscamos superar eventuais fraquezas, eventuais imperfeições que ainda trazemos, domar as nossas influenciações, domar as nossas imperfeições, mas a nossa busca mesmo é pela felicidade. Todos nós sabemos, estamos aqui reencarnados para nos melhorarmos, mas a nossa busca, até por um instinto, até por um daqueles instintos, é a busca do bem-estar, é buscarmos ser felizes. Quando nós falamos em ser feliz,
nós começamos a imaginar o que alguns filósofos lá do passado falaram a respeito. Nós vamos encontrar na figura de Epicuro. Epicuro, pai do hedonismo ou do epicurismo, ele tinha um pensamento que vale a pena registrar. Ele imaginava, ou ele pensava, nas suas ideias, mais ou menos o seguinte: o homem, para ser feliz, ele tem que ter. A felicidade consiste em ter coisas. Por quê? Porque quem tem, desfruta do que tem. E quem desfruta do que tem, é feliz. Faz sentido? Faz sentido. Nós estamos vivendo num mundo material, com necessidades materiais, com realizações materiais. Um mundo que ainda, nós ainda necessitamos das realizações materiais para o nosso progresso moral e até, principalmente, intelectual. Mas não é só o ter. Aí nós fomos encontrar alguma coisa também, lá no passado, bem longínquo, acerca de um pensamento de Diógenes de Corinto. Diógenes de Corinto, conhecido como o filósofo, o cínico, né? Ele tinha um pensamento totalmente diferente daquele de Epicuro. Ele dizia mais ou menos o seguinte: o homem, para ser feliz, não pode ter nada. A felicidade consiste em não ter nada, absolutamente nada. Porque quem tem medo de perder o que tem. E quem tem medo de perder o que tem, é infeliz. É um pensamento também totalmente diferente daquele que a gente imagina. Nós estamos começando a aprender que, de fato, às vezes, nós não precisamos ter as coisas, mas também é um pensamento que não está completo. Um pouco antes desses pensadores, mais ou menos naquela época ainda antiga, bem antes de Jesus, apareceu um outro filósofo. Esse nós conhecemos, Sócrates. Sócrates dizia que a felicidade não consiste nem em ter e nem em deixar de ter. A felicidade consiste em ser. O homem, nós todos, buscamos ser. Buscamos realizar. Se tem, ótimo. Se não tem, ótimo também. As coisas vão tocando. Nós vamos vivendo, tocando a vida. Depois apareceu Jesus. E Jesus, com um pensamento que revolucionou toda aquela ideia, embora naquele momento não fosse compreendido. E, para ter uma ideia do que ele falava acerca da felicidade, ele disse mais ou menos o seguinte: eu não venci no mundo, mas eu venci o mundo. E aí então nós temos uma ideia daquela ideia de Jesus, daquela missão, daqueles pensamentos de Jesus, quando nós vamos compilar, quando nós vamos estudar o Evangelho. Allan Kardec, acertadamente, no Evangelho segundo o Espiritismo, trata das questões morais propostas por Jesus. Aqui ele já havia se referido, ou que os benfeitores espirituais já haviam se referido no Livro dos Espíritos. Mas nós, quando pensamos em felicidade, imaginamos o quê? Traçamos um objetivo. A felicidade está lá. A felicidade está quando eu conseguir tal coisa, quando eu realizar alguma coisa, quando eu me formar, quando meus filhos casarem, quando eu tiver a casa própria, quando eu tiver o carro, e aí a coisa vai. É mais ou menos assim? Não. Só eu que penso assim? Não. Vou abaixar minha mão então, tá? E aí então a gente pensa muitas vezes dessa maneira. Traçamos um objetivo e achamos que a felicidade está lá. E nos esquecemos que a felicidade deve e pode ser vivida e fluída no decorrer da nossa busca pelo objetivo. É como uma viagem, né? Nós damos sempre o exemplo. Quando nós falamos assim, vamos fazer uma viagem a um lugar gostoso, vamos tirar férias, vamos passear para, exatamente, Campos do Jordão, né? Campos do Jordão é uma maravilha. Mas nós já paramos para olhar o caminho para Campos do Jordão?
Vamos passear para Ilha Solteira. É uma maravilha. Mas nós já percebemos os detalhes do caminho. Quando nós pensamos num alpinista, qual o objetivo? Alcançar o pico da montanha, escalar a montanha. Lá ele vai estar realizado. Mas o bom é a subida. Apesar que eu nunca escalei nada, mas quem já escalou sabe. O gostoso é participar do caminho. E a nossa vida é mais ou menos assim. É mais ou menos dessa forma. Nós traçamos um objetivo. Progredir, superar, progredir o máximo possível. Aproveitar o máximo possível das situações que nós estamos, das oportunidades que nós estamos tendo neste momento, neste planeta, que abençoadamente nos acolhe. Esse é o objetivo. Quando, ao final da nossa existência física, retornarmos ao plano espiritual. Isso, às vezes, acontece meio fora de hora do que a gente procura programar. Mas, no caminho, nós estamos tendo a oportunidade de realizações. E aí vamos ser o mais feliz possível. Nós imaginamos que a felicidade é algo que vem pronto. Algo que já nasce pronto, que já está prontinha para a gente desfrutar. A felicidade, ela é construída a cada momento, a cada instante. O exemplo que a gente lembra da felicidade construída é aquele menino que chegou em casa à tarde e ele recebeu do pai uma garrafinha de um refrigerante, desse refrigerante tamanho médio, e dentro da garrafa tinha um pepino caipira, que não cabia, lógico, na boca da garrafa. E ele recebeu aquilo e saiu correndo. Ficou maravilhado com aquilo. Mostrou para os vizinhos, mostrou para os primos, mostrou para os outros irmãos. No dia seguinte, pegou aquela garrafinha com o pepino dentro, levou para a escola e mostrou para todo mundo, e todo mundo ficou maravilhado. Porque era alguma coisa que ninguém nunca tinha visto, apesar de que, nos dias de hoje, deixa eu dar uma olhada, na nossa época nós fazíamos essas experiências, né? Mas aí ele chegou lá na escola, começou a mostrar para todo mundo, e ele mostrou para o Joãozinho. Todo lugar tem um Joãozinho, não tem? Joãozinho é o Satanás da história. O Joãozinho vira para ele e pergunta: escuta, como foi que o seu pai colocou este pepino dentro dessa garrafa? Porque o pepino, ele era largo, né? Mais largo do que a boca da garrafa. E aí o garoto, não soube responder. E ele ficou com aquilo na cabeça. E perguntou para o pai no final da tarde: pai, como foi que esse pepino entrou aqui dentro da garrafa? E aí o pai falou assim: vou te explicar, vem cá. Vamos lá no fundo. Foi até um canteiro, um pedaço de terra que ele tinha no quintal, falou: olha, nós vamos fazer outro desse. Vamos remexer a terra, vamos adubar a terra, vamos colocar aqui alguns fertilizantes, vamos colocar aqui algumas sementinhas de pepino e vamos diariamente, durante algumas semanas, cuidar para que a plantinha nasça, para que ela comece a viver. Quando ela começar a brotar, ela vai crescer um pouquinho e todo dia nós temos que vir aqui, aguar, tirar os parasitas, tirar as ervas daninhas que vão aparecer em volta, e todo dia fazer isso. Quando aparecer o brotinho, a gente coloca a garrafa e o fruto vai nascer dentro da garrafa. Todo mundo já fez essa experiência. É isso? Quase todo mundo. Alguém aqui é depois de 1900 e alguma coisa? Porque na nossa época nós fazíamos essa experiência, lá na escola. E aí, o menino viu, gostou, lógico, fez, mas aquilo demorou muito, porque afinal de contas eram semanas e semanas, e diariamente ele tinha que cuidar daquela plantinha que estava nascendo. Assim é a nossa vida. Nós temos que diariamente realizar alguma coisa. Realizar algo para que a felicidade ou a consciência tranquila, ela vá se instalando. Quando nós ouvimos, ou quando nós estudamos as colocações de Kardec acerca da felicidade, no Livro dos Espíritos,
questão número 922. Lá, neste capítulo, Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais acerca da felicidade. Podemos viver a felicidade plena neste planeta que abençoadamente nos acolhe? Ainda não, porque ainda estamos numa fase de provas e de expiações. Podemos, então, realizar algo? Podemos. E aí Kardec pergunta na 922, existe uma regra, existe uma maneira que se todo mundo fizer, nós vamos ser o mais feliz possível, ou o mais felizes possíveis, né? E aí então os benfeitores respondem, sim, existe uma regra. Para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila do dever retamente cumprido. E a fé no futuro. Quando nós pensamos no que a doutrina espírita está nos possibilitando acerca do conhecimento da vida como um todo, da vida física, da vida após a experiência física, na vida espiritual, nós não podemos negar o futuro. Tanto é que as pessoas às vezes perguntam, você acredita em reencarnação? Nós acreditamos em reencarnação? Não, nós nem acreditamos mais em reencarnação. Nós sabemos como é a reencarnação, ou pelo menos deveríamos saber. Por quê? Você acredita no ar que respira? Você acredita na luz solar? Você acredita na eletricidade? Nós nem podemos falar que acreditamos, porque é uma constante, presente em nossas vidas. Então, a reencarnação, bem estudada, bem compreendida, faz com que nós incorporemos esses conhecimentos, e não dá para falar nem que acredita mais, porque aí a coisa começa a fazer a definição, a reencarnação, a ideia da vida futura, das existências sucessivas, vão incorporar o nosso modo de ser. E aí nós passamos a ter mais compreensão das situações pelas quais nós passamos. É isso que leva ao estado de consolação, que é um dos objetivos da doutrina espírita. Para a vida material, a posse do necessário. Nós vivemos no mundo material, como nós falamos. Nós temos necessidades materiais, temos compromissos materiais conosco, com a nossa profissão, com a nossa família, com aqueles com os quais nós convivemos. Tudo isso custa, tudo isso é material. Se nós não cuidarmos do lado material, nós certamente vamos fazer com que alguma coisa fique em descontrole. Mas também existem pessoas que têm o mundo inteiro e são infinitamente infelizes, materialmente falando. Então, só isso não basta. Mas eles falam da consciência tranquila, do dever retamente cumprido. E aí nós começamos a imaginar, consciência tranquila, do dever retamente cumprido, o que isso nos proporciona? Quando nós realizamos algo de bom, para nós, para o meio onde nós vivemos, para aqueles com os quais nós convivemos, a nossa consciência nos alerta, ou pelo menos nos avisa, continue assim, está certinho. O bem-estar que nós sentimos é algo indescritível. É isso que dá a consciência tranquila, do dever retamente cumprido. Para que nós tenhamos uma ideia disso, de como isso funciona, no Ocidente, pelo menos no Ocidente, existem algumas regras. Sob o ponto de vista que as religiões adotaram, as religiões do Ocidente, nós vamos encontrar lá os 10 mandamentos, que são regras para que nós coloquemos mais ou menos em ordem as nossas ações, as nossas atividades no nosso cotidiano. Nós vamos encontrar ali os preceitos que são presentes em todos os tempos, são atuais em todos os momentos. Todos aqueles preceitos que constam da codificação ou que constam dos ensinamentos da divindade, dos espíritos superiores a Moisés no momento aprazado. As civilizações, elas progrediram. Nós vamos encontrar, séculos depois, no Império Romano, 3 situações ou 3 princípios fundamentais que conduzem a criatura à felicidade. Esses princípios estão
comentados pelo Dr. Bezerra de Menezes, está no livro Nas Fronteiras da Loucura, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, e ali no capítulo 3, quando ele fala do delito oculto, o Dr. Bezerra de Menezes, nas entrelinhas, ele fala que no Império Romano existiam 3 princípios fundamentais que, se seguidos, conduziam a criatura à vivência da felicidade. Ainda que uma felicidade, como explicam os benfeitores espirituais, relativa. Eram esses princípios: viver honestamente, dar a cada um o que é seu e nunca lesar ninguém. Essas regras eram seguidas lá no Império Romano. Quando Jesus esteve entre nós, ele deixou também um ensinamento que nos levaria à felicidade. Que ensinamento é este? No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar Allan Kardec trazendo de volta os ensinamentos de Jesus com as instruções dos benfeitores espirituais, um ensinamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. Quando nós pensamos, vendo Jesus falando acerca do amor a Deus e ao próximo, em que circunstâncias isso aconteceu? Naqueles dias, Jesus se encontrava com as multidões, falava às multidões, estavam todos ali para ouvi-lo e para buscar, muitas vezes, as curas para as suas aflições ou até as suas dores, enfermidades físicas. E alguém, os doutores da lei, os estudiosos da lei, perguntaram: qual o maior mandamento contido na lei? Quando os estudiosos perguntaram isso, eles se referiam a que lei? A lei de Moisés, que era o que eles conheciam. E Jesus, que não queria criar polêmica nenhuma, o maior mandamento contido na lei consiste em amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento é tão importante quanto o primeiro. E aí, amar ao próximo como a nós mesmos. E aí, então, nós encontramos o que é o amor ao próximo, o que é o sentimento de amor que nós vamos incorporando em nós. Lázaro, espírito, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz que, no início da sua jornada, o homem, ele vai desenvolvendo a criatura, não o homem, ainda nas raças ou nas espécies, nas etapas mais primitivas, a criatura vai desenvolvendo os instintos. Depois desenvolve as sensações. E depois das sensações desenvolve os sentimentos. Já no reino nominal, começa a trabalhar esses sentimentos, e o sentimento de amor é aquilo que faz com que a sublimação do sentimento é o amor na criatura. E aí nós vamos encontrar algumas passagens de Jesus. Quando Jesus falava acerca do amor e as pessoas não davam assim a atenção devida ou não entendiam devidamente, muitas vezes eles perguntavam: de que maneira realizar isso? Como vivenciar o amor? Jesus, quando começou a falar que voltaria à casa do Pai para que preparasse, para que depois todos fossem com ele, os discípulos perguntaram: mas tu te vais, e aí? Como é que nós, os teus discípulos, ficaremos? Como é que nós seremos conhecidos? Meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Quando, às vezes, nós nos surpreendemos em erros, o que é que Jesus disse acerca daqueles que estamos agindo de forma ainda equivocada? O amor cobre a multidão de pecados. Ou seja, mais uma vez, o sentimento de amor. E aí os benfeitores espirituais nos falam que a sublimação do sentimento de amor é a prática. É a prática da caridade. E aí vem os ensinamentos dos benfeitores amigos nos falando acerca da caridade. Assistir àqueles que conosco convivem. Contribuir para que o meio onde nós vivemos se harmonize.
A caridade pode ser material, é verdade. Às vezes nós temos que socorrer materialmente aos nossos irmãos. Primeira coisa, socorre materialmente para depois ver o que faz. É assim que normalmente temos que proceder, porque muitos são os necessitados. E às vezes, quando nós estamos socorrendo materialmente, o que nós encontramos? Às vezes, ingratidão. Porque aquele que necessita, muitas vezes, não se dá conta de que é um necessitado. É uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa que trata aqueles com os quais convive, e até aquele que busca fazer alguma coisa de forma indevida. E aí, então, nós somos convidados, nessa hora, a praticar um outro tipo de caridade. Qual que é? É a caridade moral. Então, todas as vezes que nós nos propusermos a fazer algo de bom, realizar algo de bom, nós estaremos realizando a caridade. A caridade moral, assistindo materialmente. Perdão, a caridade material, assistindo materialmente. E a caridade moral, através dos pequenos gestos da nossa vida, que só dependem da nossa boa vontade. Só dependem das situações que nós criarmos para realizarmos este bem. E aí, então, nós começamos a imaginar caridade nos pequenos gestos da vida. O que é? Por exemplo, perdoar. Perdoar as ofensas recebidas. Perdoar aquelas situações que muitas vezes nos colocam numa situação de as nossas vibrações ficam bem antagônicas para com aqueles que conosco caminham. A indulgência. A abnegação. O que é abnegação mesmo? Fazer o bem, sem olhar a quem, sem segundas intenções e, se necessário for, com o sacrifício do interesse próprio. Isso é abnegação. Chico Xavier se referia muito à abnegação. E à compaixão. Existem outros sentimentos, mas também só dependem de nós. E são os pequenos gestos do nosso dia a dia. Começa no momento em que nós despertamos e vai até o momento em que nós nos recolhemos para o sono, o reparador. Seja na nossa casa, no nosso trabalho, na vida social, onde quer que estejamos, só depende de nós. E isso tudo completa aquele pensamento inicial. O que isso faz com que nós realizemos, quando nós colocamos isso em prática? A generosidade para com os nossos semelhantes, e que, se são gratos ou não, isso é outra história, mas nós temos que ser gratos para com aqueles que conosco caminham e realizam em nosso favor. Para nós encerrarmos as nossas reflexões, e vamos lembrar de um exemplo onde a generosidade e a gratidão estão presentes. No século XIX, na Escócia, existia um homem, um trabalhador. Ele tinha uma pequena propriedade rural. Na realidade, quando a gente fala uma pequena propriedade rural, na realidade lá era apenas uma chácara. Uma pequena chácara onde ele realizava, fazia tudo ali, sobrevivia naquele campo. Um homem com condições paupérrimas, condições materiais paupérrimas. Um dia, ele estava trabalhando a sua terra, trabalhando a sua área ali, e ele ouviu pedidos de socorro. Ele saiu para ver o que estava acontecendo. Era uma criança que estava num poço de areia movediça, estava afundando, estava sendo sugada. Ele deu um jeitinho, puxou a criança e avisou: olha, você não passe por aqui sem ninguém acompanhá-lo, porque aqui existem vários poços como esse. E se você tiver novamente um problema desse, pode ser que ninguém venha em seu auxílio. E aí então a criança se foi e ele voltou para o seu trabalho. No dia seguinte, novamente, ele estava trabalhando a sua terra, e aí aparece uma carruagem luxuosa. E de dentro dessa carruagem saiu um nobre inglês. Este nobre, ele veio falar com aquele trabalhador, com aquele lavrador, e perguntou mais ou menos o seguinte: foi o senhor que ontem salvou uma criança aqui do poço de areia movediça? Foi. Pois eu quero lhe pagar.
eu sou o pai dessa criança, então a criança saiu da carruagem também, eu sou o pai, é meu filho, e eu quero lhe pagar, mas eu não posso receber nada, porque afinal de contas eu fiz aquilo que qualquer um faria, eu ajudei no momento em que ele estava precisando, mas eu quero lhe saber como que eu posso e quanto que eu posso lhe dar para que você seja recompensado. Nada. Em dinheiro, nada, absolutamente nada. E ficou aquele impasse. Eu quero lhe recompensar, eu não posso aceitar, eu quero lhe recompensar, não posso aceitar. Nisso, o filho do lavrador sai de dentro de casa. Era uma criança que estava visivelmente com a roupa muito simples, situações, uma situação física bem simples. E aí então o nobre perguntou, é seu filho? É meu filho. Já que você não quer receber nada, eu quero lhe fazer uma proposta. Eu levo o seu filho para Londres. Lá ele vai estudar, vai se encaminhar, vai estudar junto com o meu filho. O que o meu filho tiver, ele vai ter também. Se ele tiver o caráter do pai, o seu caráter, lá na frente ele será um grande homem, com estudo. Você aqui não pode dar nada para ele. O pai, com dor da saudade, aquela situação toda, porque ia ficar longe do filho, concordou. Afinal de contas, não tinha muito a oferecer para o próprio filho. Os anos se passaram. Os anos se passaram e o filho daquele lavrador humilde, ele, depois de estudar nos ciclos básicos, nos ciclos fundamentais, ele ingressou na universidade, na faculdade de medicina, na universidade, e se formou médico. Quando ele estava trabalhando na sua formação na medicina, ele começou a pesquisar alguns elementos, alguns fungos, e começou a desenvolver, junto com outros pesquisadores, começou a desenvolver algum medicamento. Nesse tempo, o filho do nobre, aquele menino que havia caído no poço de areia movediça, ficou doente. Uma doença rara e muito grave, muito complicada, que estava definhando, levando a criança, levando o jovem agora, o moço, a deficiência física. E aí então, um nobre chegou para o filho do lavrador e disse, olha, seu irmão, era assim que eles se tratavam, seu irmão está passando por uma fase muito terrível, está muito doente, não há mais o que fazer. Nisso, aquele jovem falou assim, olha, nós estamos pesquisando um medicamento. Nós ainda não testamos em humanos, mas está numa fase bem adiantada. Se você concordar, se o senhor concordar, podemos aplicar nele. Se ele melhorar, ótimo. Se ele não melhorar, não foi do medicamento, porque afinal de contas ele já está muito doente. O nobre concordou e foi aplicado o medicamento. O filho do nobre foi melhorando, restabeleceu-se completamente. Que medicamento era esse? Era a penicilina, que foi desenvolvida por Alexander Fleming, o filho daquele lavrador. E aquele que recebeu o medicamento foi o Winston Churchill, que foi um dos grandes estadistas do século XX. Um gesto de generosidade, um gesto de gratidão e a lei divina agindo para que a harmonia se restabeleça. Quando nós buscamos a felicidade, tenhamos isso em mente. A generosidade, a gratidão, a caridade, o amor ao próximo, tudo aquilo que faz com que a nossa consciência fique em paz consigo mesmo. Tenhamos isso em mente, que Jesus nos abençoe sempre. Muita paz.